Para começar, a capacidade de RH de estar em sintonia com o negócio está diretamente relacionada e começa com a capacidade de entender a estratégia, as necessidades do negócio e de bem definir o que precisa ser feito para apoiar e entender aquelas demandas. Essa questão aparentemente simples, mas muito importante, pode tornar-se complexa quando estamos lidando com um grupo global. Uma organização global enfrenta múltiplas demandas e frequentemente elas são pressionadas simultaneamente em várias e contraditórias direções. Entre as várias contradições que um grupo global enfrenta está a de ser simultaneamente local e global em escopo, de ser centralizado e descentralizado ao mesmo tempo, de gerenciar e desenvolver formas diferentes de negócios dentro de um mesmo portfólio, muitas vezes através de alianças ou associações onde não se tem o controle completo do negócio. E também de fazer uso intenso de estruturas matriciais que normalmente são grandes desafios para recursos humanos. Então, o que predomina num grupo global é essa noção de contradição e de uma eterna busca de um balanço dinâmico. Ao mesmo tempo que uma companhia tem a necessidade de ganhar acesso a recursos espalhados pelo mundo, como capital, talento gerencial, talento técnico, produtos complementares, também esse mesmo grupo tem a necessidade de ser coordenado com eficiência para garantir a aprendizagem coletiva, encorajando o fluxo livre de ideias através de todas as suas fronteiras, o que leva à necessidade de uma cultura empresarial aberta de um lado, mas de outro lado completamente focada e competitiva para evitar perda de energia. O mais importante atributo de uma organização global é sua habilidade de lidar com a contradição, com as dualidades, notavelmente a necessidade de ser localmente proativa e globalmente integrada. Assim, as implicações desse contexto para a gestão, em especial para recursos humanos, são enormes. Há um grande desafio na medida em que abordamos os mercados de forma globalizada e a necessidade de alguma padronização em termos de gerenciamento, sistemas e procedimentos aumenta. Os gerentes ficam sob pressão para adaptar sua organização às condições locais, às características do mercado, à legislação, ao regime fiscal, ao sistema sociopolítico e à cultura local. Esse balanço entre consistência e adaptação é o ponto-chave para evitar perder eficácia quando os limites culturais e geográficos são cruzados. Para a RH, uma vez superada essa questão da capacidade de leitura do contexto e da definição do que precisa ser feito, vem a capacidade de operacionalizar as ações e iniciativas que serão necessárias para tornar concreta a sua contribuição para o desempenho da organização e dos negócios. Não somente ter a capacidade para bem operacionalizar, mas também ter presentes as condições ótimas para que essas iniciativas produzam os resultados desejados. Essas condições incluem, por exemplo, que os fundamentos e infraestrutura para a gestão de pessoas estejam presentes, através de uma eficiente organização de recursos humanos, espalhada normalmente por uma região que inclui diversas culturas. Inclui também processos e práticas atualizadas e que garantam a entrega dos resultados esperados. Esse ponto, definitivamente, nós não devemos subestimar. É um dos mais importantes em termos de garantir uma infraestrutura que funcione. Segundo, é preciso ter claro qual o papel, qual o lugar que essa organização, através da sua cultura de gestão e visão dos seus líderes, confere a RH. E nós podemos até querer mudar essa realidade, mas antes de querer mudá-la, nós temos que entendê-la. Posso garantir que a forma mais eficaz de obter o melhor do que a RH poderia dar em termos de contribuição para o negócio não está na parte relativa à capacidade técnica, operacional ou de prestador de serviços ou apoio, mas sim na construção de capacidades distintas para a organização, integrando competências, tecnologias, sistemas, comportamentos gerenciais e valores de trabalho. Entre elas eu destacaria a capacidade de criar uma reputação que atrai a gente qualificada, que retenha os profissionais, que obtenha um bom nível de engajamento destacado e assim por diante. Esse papel está fortemente relacionado com o papel de articular mudanças, facilitando o realinhamento organizacional em resposta às mudanças nas estratégias do negócio. Terceiro, é preciso contar com um profundo alinhamento da liderança em relação às crenças sobre como as pessoas podem melhor contribuir para o desempenho empresarial e como isso pode ser conseguido. Se você não tem esse importante ativo, então o caminho pode ser muito mais longo e você precisa construí-lo. Sem isso, não há como você garantir que todos os seus esforços e investimentos terão o retorno esperado, e essa sem dúvida é a condição mais importante. Cada vez mais, as práticas de gestão de pessoas dependem da coerência cultural, do encaixe no contexto e do sentido ético que elas produzem. Em quarto lugar,
você precisa contar com as competências e habilidades apropriadas dentro da sua equipe de RH, sejam elas mantidas por seu próprio pessoal ou por ajudas pontuais de profissionais especializados sem vínculo permanente, para fazer acontecer aquilo que for necessário fazer acontecer. Eu diria que uma das mais importantes é o conhecimento dos fundamentos de negócio e da cultura empresarial. Nós precisamos entender como se obtém os resultados nesse negócio, quais são as dificuldades, o que representam os números. Precisamos também entender o significado dos atos e comportamentos dentro daquela cultura empresarial e achar os caminhos para a concretização das ações, ou então os caminhos adequados para que aquela cultura seja mudada. O fato que RH, em toda a sua plenitude, não é somente a tarefa de ajudar e apoiar a execução da estratégia do negócio, mas é uma parte, um elemento integral dentro de uma organização, provendo coesão interna, cuja falta torna-se, na maioria das vezes, a barreira principal para um desempenho empresarial destacado. Dentro desse conjunto de papéis, RH pode apoiar e ajudar a construir vantagens competitivas sustentáveis, criando um contexto comportamental que irá modelar as atitudes das pessoas, facilitar mudanças e gerar níveis de engajamento altos. A raiz de muitas questões aparentemente complexas no mundo de negócios está fundamentalmente nas pessoas e não nas soluções tecnológicas, de processos ou de estrutura que eventualmente venham a fazer parte do problema. No entanto, o RH hoje é colocado entre duas prioridades que competem entre si. De um lado, a organização demanda que o RH assuma um conjunto mais estratégico de atividades, como o planejamento a longo prazo da força de trabalho, o desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento organizacional e a gestão de talentos de toda a organização. E de outro, a RH também está sob pressão para ser mais eficiente, para eliminar atividades de baixo valor agregado e para automatizar o que for possível. Por último, em relação ao profissional de RH, eu diria que esse tem tido as melhores oportunidades dos últimos tempos para dar sua contribuição ao negócio. É lógico, isto vem acompanhado de desafios, de além de ser um arquiteto para as mudanças, um aliado nos negócios, um guardião da cultura, ele deve também ser um competente executante operacional e ter a capacidade de medir e mostrar a contribuição de RH e das pessoas para o desempenho empresarial.